Toma cada semente nesta noite, Pai, pelo poder, Pai querido, Pai amado, pela tua graça, Senhor. Abençoa os meus irmãos, Senhor. Abençoa cada vida, Senhor, que vai dizimar e ofertar. E aqueles que não podem, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Tens a oportunidade de dizimar e ofertar. Aleluia, Jesus. Gostaria de saber se tem algum amado que quer contar um testemunho. Aleluia, Jesus. Alguém? Contar um testemunho? Glória a Deus, irmã Adriana. Eu fiquei provado. Não consegui passar. Em nome de Jesus, a nossa bênção vai ficar bem ansiosa, vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, vai dar tudo certo. Não desiste. Aleluia, Jesus. Como diz a palavra ontem na oração, né? O não de Deus agora talvez está te preparando mais para que na próxima prova ela vai passar em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jesus. Nós precisamos dessa igreja, se levante. Aleluia, Jesus. Estenda as suas mãos e venha abençoar, né? Venha profetizar palavras de bênção sobre a vida do nosso pastor, em nome de Jesus. Vai trazer a palavra nesta noite. Aleluia, Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, porque já estás diante de Ti, Pai. Oh Deus, querido Pai amado, como a nossa oração, Pai querido Pai amado, para a Tua igreja, Senhor, sobre a vida do Teu Filho, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, que mais uma vez, Senhor Jesus, nesta noite, Pai. Senhor, Pai querido Pai amado, sobre a vida do Teu Filho, Senhor, sobre a saúde, Pai. Renovando, Senhor, tocando, Senhor Jesus, com o seu Deus eterno, de uma forma sobrenatural, Senhor, sobre o coração, sobre a mente, Senhor, sobre o corpo do Teu Filho, Pai, que ele venha sentir o Teu toque, Senhor. Oh Deus, que ele venha sentir a Tua presença, Senhor, e que dos altos céus, Senhor, meu Deus e meu Pai, os céus venham se abrir, Senhor Jesus, sobre este lugar, Deus, sobre a vida do Teu Filho, Senhor, em tudo que o Teu Filho tem colocado diante de Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos também. Seja a paz do Senhor. Isso. Vou tirar o Deus porque eu realmente fico à vontade. Não gosto de nada de pecado. Jesus. Isso. Vamos se levantar, vamos se sentar. Oh, glória. Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Jesus. Pegue comigo a sua Bíblia. Abre em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo número 9. Jesus. Oh, glória. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. O corpo está cansado. Aleluia. Mas, ainda que o meu corpo físico se cansa, o meu espiritual se renova. Para a glória de Deus. Atos capítulo de número 9. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que entrassem algumas delas daquela seita que os homens e mulheres conduzissem presos a Jerusalém. Seguindo viagem, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor?
O Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, temendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que faça? Eu faça. E o Senhor respondeu: levanta-te, entra na cidade, e ali te será dito o que deves fazer. Os homens que iam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou e do chão, abrindo os olhos, não enxergava ninguém. Então, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E ele ficou 3 dias sem enxergar e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco certo homem chamado Ananias. O Senhor disse em uma visão: Ananias. E ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor disse: levanta e vai para a rua chamada Direita, e a procura na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso. E eis que ele está orando agora. E teve uma visão de que entrava um homem chamado Ananias e colocava sobre ele a mão para que voltasse a enxergar. E Ananias respondeu: Senhor, ouvi muitos acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Aqui tem autorização dos príncipes e sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, pois, o Senhor: vai, porque ele é para mim vaso escolhido e para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi, entrou em casa e pondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que voltes a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Feche sua Bíblia. Orabacantori Amarachá. Erabacantoro Avaracá. Oramanto Kediri Amarachúria. Senhor, essa palavra é tua, e é a tua palavra que constrói, é a tua palavra que gera primeiro, é a tua palavra que faz de novo, faz conforme o desejo do teu coração para com as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem diz amém? Amém. Sempre em nome de Jesus. Ontem a gente teve a escola bíblica, e acabou matando a esperança está morta aqui até hoje, né? A esperança de alguém morreu aqui ontem. Não foi a minha, não. Não foi não, né? Não. Só não passou, mas não foi a sua, Mas né? não foi mesmo. Eu continuo com medo que eu vou passar. Mas amém, irmão, é melhor não passar do que passar por cima de alguém, Né? Então, é melhor não passar do que passar por cima de alguém. Hoje mesmo eu fui ao centro, eu fui dar ré no carro, alguém passou de uma vez e meu carro encostou no do abençoado lá, e ali, na hora que encostou, né, arranhou o meu, arranhou o dele, mas ele estava errado, porque eu estava dando ré para sair. E ali o irmão, né, desviado, foi lá, passou a mão no carro dele e tal, e ele falou para mim assim: meu amigo, no meu carro que não deu nada não. Eu falei assim, aí eu nem falei nada, né? Eu deixei ele falar. No meu carro não deu nada, no senhor deu alguma coisa? Eu falei assim: meu irmão, vai em paz, Deus te abençoe. Porque tem horas que é melhor você dar a bênção, deixar embora, do que você comprar a briga e você não dar conta dela. Porque por pouca coisa hoje se faz muita coisa, mas ninguém quer ficar em paz. E eu saí de casa hoje, irmãos. Eu saí de casa hoje e falei assim: Senhor, hoje eu quero paz no meu coração, eu quero fazer tudo em paz. Peguei minha esposa, levei na rua, vamos resolver o que tiver de resolver hoje. E já saímos já com uma sentença: não conseguimos resolver, mas amanhã de manhã você vai ver eu colocar naquele grupo: resolvemos. Em nome de Jesus. Amém ou amém, minha esposa? É que a morte está falando, não sei. E a gente tem que ser
ser assim, a gente tem que ser decidido. A gente não pode ser indefinido, a gente tem que ser decidido. Porque quando Deus decide você, você tem que ser uma pessoa decidida. Deus não deu para nós um legado. Deus não condicionou nós ao Evangelho para vivermos em dúvida. Deus nos chamou para podermos sermos decididos. O mundo precisa de pessoas decididas. Pessoas precisam de pessoas decididas. Pessoas em dúvidas constroem ou geram ou transferem dúvida. Pessoas que têm fé transferem fé. Pessoas que têm ânimo transferem ânimo. Pessoas que têm alegria transferem alegria. Pessoas que têm paz transferem paz. Aonde chega, a sua identidade é conhecida. Aonde você chega, a sua identidade ela é conhecida, independente do que você faz. Você pode sentar no escritório de diretor, como você pode ser servente numa empresa, mas quando você chega, você é diferente. Amém, pelo seu amém, porque você é diferente mesmo. Saulo ele tinha uma identificação. Ele era o perseguidor da igreja. Ele era conhecido como aquele que matava cristãos. De Atos capítulo 2 até o final de Atos capítulo número 8, você só vai ver os moveres do Espírito Santo sobre a igreja. É tanto que nos manuscritos rabínicos, Atos dos Apóstolos não era para ser Atos dos Apóstolos, era para ser Atos do Espírito Santo ou Atos da igreja. No entanto, fora registrado como Atos dos Apóstolos. Você vai ver a primeira narrativa começa de um diálogo de alguém que é indefinido, mas que na verdade é uma pessoa. Atos capítulo número 2 começa com a ação de Deus, mas a continuidade da igreja. A ação de Deus, mas a continuidade da igreja. Deus ele só derramou sobre a igreja, e a igreja está incumbida em transbordar. Você não veio aqui hoje não. A igreja só recebeu de Deus, mas a igreja está incumbida de transbordar. Jesus disse para a mulher samaritana, que eu acho que se fosse no templo, a primeira mensagem dele, ele diria para eu e você: você tem que transbordar por dentro para poder jogar para fora. Porque ele disse para a mulher: se tu soubesses a quem tu pedes, você que me pediria, no seu interior vai fluir, aleluia, no teu interior rios de águas vivas. E o que o Espírito livre, o que Deus liberou pelo seu Espírito para nós, é para nós jorrarmos de dentro para fora. Atos capítulo número 2 começa com a ação de Deus, mas a continuidade dessa ação ela é promovida pela igreja, que nesses dias não era conhecida como igreja, ao contrário. Mateus capítulo número 16, no seu versículo, se não me fala a memória, ou é no 15 ou é no 16, Jesus vai mencionar o nome igreja pela primeira vez. Porque em Atos capítulo número 2 não é conhecido como igreja, são movimentos de Cristo. Estes movimentos de Atos capítulo número 2, depois do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, começou a proliferar, começou a se intensificar. Agora não está sendo só no templo, está sendo nas ruas. Agora não está sendo só nas ruas, está sendo nas casas, porque as reuniões passou a ser algo contínuo, a ser feito. Já não pula-se, já não se dá um mistério só no templo, mas o mesmo poder que derramou sobre o templo é o mesmo poder que está atuando nas ruas, nas casas e nas cidades, por meio daqueles que receberam o poder do nome de Jesus.
o avanço do Evangelho, ou o avanço do mistério que começou em Atos capítulo número 2, a igreja primitiva, começa a ser novidade em todo mundo. E a novidade que começa agora é: todo mundo quer provar, todo mundo quer conhecer. Os gentios estão orando, porque foi a primeira porta que se abriu, a porta gentílica. Simão, ou Cornélio, na verdade, orava a Deus, pedindo a Deus, e mandou chamar Pedro. Atos capítulo número 3, a manifestação do poder de Deus. Isso aqui é gostoso demais, você tem que ler Atos capítulo número 3. A manifestação do poder de Deus sobre a igreja não trouxe individualidade, ao contrário, trouxe compartilhamento. O crescimento da igreja em Atos capítulo número 3 é a senha para o crescimento do século atual que a gente vive. O crescimento da igreja em Atos capítulo número 3 não se dava ao meu crescimento, mas se dava ao crescimento do todo, porque eles comiam junto, bebiam junto, ajudavam uns aos outros, compartilhavam no pão, aleluia, vendiam suas propriedades e ajudavam uns aos outros. Não havia individualidade, ao contrário, havia um espírito de comunhão, aleluia, porque a Bíblia me fala uma coisa maravilhosa que é desconhecida nos dias de hoje, que em tudo quanto eles faziam, o Senhor vos acrescentava, e eles ganhavam almas, porque a comunhão gera comunhão, e aonde há comunhão, aleluia, eu não estou falando em você ser ou entre você não ser, mas a partir do momento que você está ligado no céu, o céu está ligado em gente. Quando Deus quer trazer crescimento sobre a igreja, Deus não vai trabalhar com coisas, Deus vai trabalhar com pessoas. Quando Deus quer trabalhar com gente, Deus não vai colocar, não é dinheiro na mão de ninguém, Deus vai colocar gente na frente de gente, porque o céu se move por gente. A ação ela é do Espírito, mas o mover de Deus aqui na terra é entre eu e você. É lá no teu campo de trabalho que tem pessoas que param diante de você, abrem seu coração e falam dos seus problemas. É na rua, é no seu WhatsApp, é no seu Facebook, no seu Instagram, que tem gente querendo compartilhar, que tem gente, você acredita que tem gente que é estranho, gente desconhecido, conversa com gente desconhecido, só para poder abrir o coração, porque não pode abrir para gente conhecido. É mentira ou é verdade? Eu falo isso porque eu lidou com isso. O que está em crescimento e o que sempre esteve em crescimento no reino dos céus foi a cadeia de relacionamento que o Espírito Santo construiu e ligou pessoas a pessoas. Porque já em Atos capítulo número 5 já se ouve falar, por causa dessa obra que começou em Atos capítulo número 2, vamos parar porque eles estão crescendo. Vamos calar a boca da igreja porque ela está falando demais. Vamos colocar uma mordaça na boca dos missionários, dos discípulos, dos apóstolos. Aí eles lançam mão. Eles lançam mão em Pedro. Só que antes de lançar mão em Pedro, eles lançam mão em Tiago. O aprisiona. Eram dias de política. E um meio de promover a política naqueles dias era mandando aprisionar com o intuito de calar a voz da igreja. E vendo que, botando a mão em Tiago, aprisionando, isso agradou. O momento em que eles viviam, isso agradou tanto a política, isso agradou a igreja ortodoxa da época, isso agradou os governantes. Vamos matar ele. Mataram Tiago.
Aí lá vem a segunda perseguição contra a igreja. Lançam mão sobre Pedro, com o intuito de parar o crescimento da obra, com o intuito de parar os mistérios, os dons e a ação do Espírito Santo. Vamos parar o cabeça. Mas a minha Bíblia me diz uma coisa, que a minha igreja, aqui acontece isso. Aqui acontece isso. Não vou nem terminar para poder dizer para você o que acontece, porque eu sei o que acontece. Que quando lançaram mão em Pedro, a igreja já estava orando. Eu estou a fim de pregar para alguém aqui hoje, tá? Quando lançaram mão de Elismar, a igreja já estava, porque a igreja que já estava, ela não começou a partir de um problema, ela já começou a partir de Jesus Cristo, porque o ministério de Jesus Cristo está pautado em oração, em jejum e em missões. Todo dia pela manhã Jesus subia ao monte para poder orar. Por que você acha que Atos capítulo número 5, Pedro e João subia ao templo para poder orar? Você acha por quê? Quem é discípulo de fato de Cristo sabe que o seu ministério só vai permanecer de pé e você só vai conseguir fazer a obra se você estiver, aleluia, regado de oração, encharcado de intercessão, possuído de poder e guiado plenamente pelo Espírito Santo de Deus. Tem alguém que está querendo crescer em Deus? Pega essa senda. A Bíblia diz que foi botar a mão em Pedro. Botou a mão na igreja. Colocar a mão em Pedro foi a mesma coisa de colocar a mão na igreja. Não sabe no vespeiro que colocou a mão. Na casa de abelha que mexeu. A gente tem que ser chato. A gente tem que ser antipático. Tem gente que é antipático por pouca coisa, mas pelas coisas devidas não são. Metido, metida, chato, enjoado. Tem coisas que a gente tem que ser. Tocou no meu irmão, tocou na igreja. Tocou na minha irmã, tocou na igreja. Se o próprio Cristo, se o próprio Senhor, Ele defende tanto o coletivo quanto o individual, quanto mais a igreja deveria fazer. Tocaram em Pedro, foi a mesma coisa que tocar na igreja. E quando tocou em Pedro, então a gente não vai partir com pau, nem com ferro, e nem com bala, e nem com advogado. A gente vai partir para o joelho. A gente vai partir para o joelho. Porque, como sempre dito, o que a oração não fizer, o jejum faz. E o que o jejum não fizer é a ação, é a atitude que vai fazer. De que forma, pastor? A oração, ela abre. Mas se ela não abrir, o jejum desata, rompe. E se não, pastor, é só uma questão de atitude. Se você passar por esses 3 crivos, orar por algo, jejuar com propósito e ter uma atitude que você não obter a resposta que você espera, ei, anteninha para o céu. Não é o inimigo que se levantou, é Deus dizendo para você e para mim: não insista no que eu não fiz, nem no que eu abri. Não force acontecer uma coisa que não é a hora. Não faz acontecer o que eu ainda não comecei. Está entendendo? Se a oração não trouxer a resposta, o jejum vai ser a resposta. E se o jejum não for a resposta, a atitude vai ser decisiva. Mas se a decisão por meio da atitude não trouxer aquilo que você espera e não houver nenhum sinal, acende a luz vermelha, porque é hora de parar. Porque se o céu não se moveu, não é você que vai se mover em favor aos céus. Deus não depende da força do homem. A minha Bíblia diz que tocar em Pedro, tocar na
confesso que o anjo do Senhor está acampado em volta daqueles que buscam, daqueles que temem. Se quando a igreja ora, se tem 50 é 50 anjos, se tem 20 é 20 anjos, se tem 10 é 10 anjos, mas o céu está à disposição da igreja do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia me diz que só era Pedro que estava preso, então Deus mandou só um anjo. Eram 4 do lado de fora, mas Deus não precisa de mandar 4, Deus só precisa proteger um. Deus não precisa de guerrear contra 4, Deus não precisa guardar um. Deus não precisa. Meu Deus do céu! Não é de 4 respostas, é de uma resposta. Não é de 4 milagres, é de um milagre. Não é de 4 livramentos, um livramento é suficiente para anunciar o céu está se movendo. Um milagre é para evidenciar, ele entrou na causa. É maior séria. Uma evidência necessária e é um prodígio para que o inferno saiba. O grandão da Galileia chegou na causa, está na caça, está na peleja, está na guerra. E agora, que não abre cadeias, porque aleluia, aquele que é poderoso no céu, ele é poderoso na terra e debaixo da terra, e não há quem possa impedir o seu agir. Aí o meu Deus entrou dentro da cadeia que estava Pedro, já tratou de dar sonífero para quem estava tentando, achando que estava guardando Pedro. Deus não precisa do inferno para guardar ninguém. Deus não precisa do diabo para poder refugiar ninguém. Na Bíblia você não vai ver Satanás guardando ninguém. Na Bíblia você vai ver Deus e os seus anjos guardando o povo dele. A minha Bíblia vai mostrar que no Egito eles até desceram, mas não dependeu de soldado do Egito, dependeu do anjo de Deus. Aí a Bíblia vai me dizer uma coisa muito gloriosa, que no melhor momento dos milagres, dos mistérios, Pedro foi solto e voltou a fazer o que foi chamado para fazer. Nada pode parar aquele que faz a obra do Senhor. Não existe ferramenta preparada que possa parar aquele que está fazendo a obra do Senhor. Porque quando você fala para o Senhor sinceramente, eis-me aqui, nem ali, nem lá e nem acolá, não vai haver nada que possa impedir aquilo que Ele começou em ti. Pedro continua. A igreja continua a avançar e agora o ministério precisa de diáconos, precisa de pessoas que desejem fazer a obra do Senhor ser uma realidade, não simplesmente pensar em fazer, porque tem gente que pensa, mas não torna real o que pensa. Pedro, ele separa os primeiros diáconos da igreja, e dentre os primeiros diáconos aparece um dos mais ilustres, Estevão começa como diácono, mas como diácono já faz sinais. Como diácono já é usado poderosamente nas mãos do Senhor. Como diácono ele já é cheio do Espírito Santo. Como diácono ele já diz, já não vivo mais eu, é Cristo. É Cristo. E ele entrega a sua vida ao ministério. Ele ama tanto o ministério que entrega a sua vida. E a forma como que ele entregou a sua vida ao ministério foi a ponto de ser apedrejado. E na sua morte, ele morreu aos pés de Saulo, sendo apedrejado, mas vendo o céu aberto. Diga para quem está perto de você: não se preocupe com as pedras, não. Não se preocupe de onde elas vêm também, não. Continue vendo o céu aberto. A nossa preocupação não tem que ser com as pedras.
Diga para quem está perto de você, a nossa preocupação não tem que ser com as pedras. É continuar vendo o céu. Amém. Essa tem que ser a nossa preocupação. Continuar vendo o céu aberto. Porque no dia que a gente deixar de olhar o céu aberto, a gente vai vendo as pedras. As pedras sempre foram lançadas. Sempre fomos apedrejados. A questão é: não perca o foco por causa das pedras. Não perca a visão por causa das pedras. Continue vendo o céu aberto. Porque querem roubar a sua visão. Querem te deixar perdido. Uma distração pode fazer você perder a visão. Estevão não, mesmo sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Mesmo sendo, eu vou falar isso porque isso é bom demais. Vai servir para a vida toda. Mesmo sendo apedrejado, continuou vendo os céus. Mesmo sendo caluniado, continuou vendo os céus. Mesmo vendo os falsos irmãos e hipócritas dizer que são cristãos, jogando pedra sobre ele, porque quem estava jogando pedra não era o inimigo, não. Quem estava jogando pedra eram os irmãos hipócritas, que se diziam ser da mesma fé, só não aceitavam o movimento de Cristo. Não importa de onde vêm as pedras, continue olhando para os céus e vendo os céus abertos. Isso tudo para deixar uma mensagem para a igreja. É isso que a gente faz com quem quer pregar este evangelho. É isto o que acontece com quem quer fazer sinais no nome de Jesus. É isto que a gente vai fazer com quem quer pregar a palavra do Senhor Jesus. É isto que a gente vai fazer com quem quer cantar louvores ao Senhor. É isso que a gente vai fazer com quem quer ser diaconisa, quem quer ser evangelista, quem quer ser pastor, presbítero, missionário, apóstolo, mestre, doutor. É isto que a gente vai fazer. Mas para a igreja do Senhor Jesus, nessa noite eu deixo uma palavra: deixem querer fazer o que quiser. O que nos importa é que os céus estão abertos para receber a hora, o momento, o lugar que for, aquele que tem certeza de que vos chamou para a sua eterna glória. Pois que se com ele nós padecermos, com ele também nós haveremos de ressurgir. Essa perseguição foi para paralisar o mover de Deus sobre a igreja. Aí os crentes da época ficaram meio intimidados, se sentiram confrontados com a corte marcial. Aí Deus está assistindo tudo. Diga para quem está perto de você: Deus está assistindo todo o seu cenário. E diga bem assim: ó, Deus não perdeu o encaixe não, viu? Está tudo se encaixando. Eu estou sentindo uma autoridade que não está entendendo, irmão. Aleluia! Deus não perdeu o encaixe, está tudo se encaixando. Para você está tudo perto do ar, está tudo dando errado, está tudo nada dando certo. Só está aparecendo problema, mas Deus está tudo se encaixando. Glória a Deus! Quando parecia que a igreja ia perder sua voz, quando parecia que a igreja estava perdendo a sua posição, quando parecia missionária alta que a igreja estava recuando, Jesus entra em cenário. Aleluia! Mas um cenário diferente.
Jesus não entrou dentro da igreja, Jesus entrou contra a igreja, no cenário daqueles que eram contra a igreja. Jesus vai logo no cabeça, porque quando o Senhor quer cortar o problema, ou matar pela raiz, ou inverter os valores, Ele vai em quem vai ser uma influência, ou em quem vai ser o cabeça. Quem estava sendo o protagonista da repreensão contra a igreja, haja visto que isso tudo parte de um princípio espiritual, não somente de uma ação humana. Jesus visita Saulo, que naqueles dias estava com uma intenção maligna no seu coração de tentar calar a voz da igreja, a qual estava pedindo uma carta em Damasco para que pudesse perseguir mais ainda a igreja do Senhor Jesus Cristo. Haja visto que isso agradara muito o governo de Roma, e quando ele decide ir a Damasco, foi no caminho de Damasco, chegando em Damasco, que o Senhor aparece a Saulo. E como é que foi, pastor, que o Senhor apareceu a Saulo? A minha Bíblia me diz que ele, em cima do cavalo, ele foi cercado por uma luz que o envolveu. E essa luz está registrada em Isaías capítulo número 6, está registrada em Ezequiel capítulo número 47, como 37, está registrada em Ageu capítulo número 2, está registrada em Atos capítulo número 2, está registrada em 2 Coríntios capítulo número 4, versículo número 7, está registrada em vasos de barro. Que luz é essa, pastor? É o Espírito da glória de Deus. Onde Deus se manifesta, a glória dele toma conta do ambiente. Eu vou continuar repetindo até você acordar. Aleluia. Aonde Deus se manifesta, a glória dele é conhecida por aleluia. Porque Deus não se manifesta vazio, Deus sempre se manifesta na sua totalidade em quem Ele é, porque Ele não pode se negar. Deus não pode negar quem Ele é. A sua glória enche os céus, a sua glória enche a terra. Aleluia. Deus, aleluia, se manifestou a Saulo em glória para mostrar para Saulo o seguinte: sou eu mesmo, Saulo, que você está perseguindo. Você só não está entendendo nada porque você só está enxergando as coisas da terra, mas você vai ver hoje uma coisa diferente, da qual você não vai compreender a glória de Deus. Atos capítulo número 2, a igreja entendeu o mover da glória. Mas Saulo, ele foi mais além. Quando ele foi envolvido pela glória de Deus, a Bíblia diz que ele ficou cego. Quanto mais perto você chega de Deus, não fala isso para alguém que está perto de você. Diga assim: quanto mais perto você chega de Deus, você fica cego. Deste mundo, e passa a enxergar mais quem Deus é. Você sabe por que ele ficou cego? Porque ele nunca viu nem a glória e nem a Deus. Mas a glória ele viu o Senhor. Porque quem tem uma visão totalmente carnal, quando se depara com a glória, fica cego, sem entender. Saulo não entendeu quem é que havia parado ele. E quando ele se dá conta, ele ouve uma voz. A voz que ele ouviu, todo mundo está ouvindo.
A voz que todo mundo está ouvindo, ninguém sabe quem é, mas Saulo sabe quem é, porque o Senhor se revelou para ele. Vou falar bem dentro para você entender isso. Ele fica cego, ele não vê. Baixa para mim isso. Ele fica cego, ele não vê, mas ele ouve. Ele está cercado de gente que ouve o que ele ouve, mas não sabe a intensidade do que está sendo revelado para ele. Ele está com gente que não vê o que ele não está vendo, mas ele sabe quem está falando e ele se manifesta. Ele fala: quem é o Senhor? E o Senhor se revela: eu sou aquele a quem tu persegues. E depois ele fala: o que o Senhor quer comigo? O Senhor revela, no meio da sua glória, o que ele quer com Saulo. O que você quer pregar nessa noite, pastor? Porque se eu fosse falar com você, eu estaria começando agora. Eu quero falar com você que todas as vezes que a glória de Deus vem, ela vem para te dar uma identidade. Ela vem para te dar uma missão. Ela vem para te direcionar para o foco e o alvo. Ela vem para poder gerar no seu coração um propósito pela unção na qual está sendo delegada. Porque unção não é dada para você ver simplesmente sentir. Unção é dada para poder você usufruir e despertar o dom que é em ti. Quando ele recebe esta carga de poder sobre a sua vida, ele não entende. Sabe o que é? Me guia. Saulo, sem entender nada, porque ele está tomado pela glória de Deus, não está entendendo nada, não está compreendendo nada. Por quê? Porque o Senhor me deu missão, me deu autoridade, me deu poder, mas ainda os meus olhos não se abriram para compreender o que eu tenho que fazer com isto. Amém? Me solta, não, senão eu fui perdido. Saulo está cego. Obrigado. Deus tratou aqui na raiz com uma paulada só, desculpa a expressão. Deus já cortou aqui no começo do ministério apostólico o mal pela raiz, da qual nos dias de hoje a raiz está grande. Qual, pastor? Vamos lá. A minha Bíblia me diz que Saulo, quando ele ficou cego, quem estava com ele não entendeu. Quem estava com ele até ouviu, mas não entendeu. Quem estava com ele não sabe a intensidade do poder da palavra que foi liberada sobre a vida dele. Você sabe o que eu quero dizer para você? Você não compreende o tamanho do legado, do chamado e da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Você não entende isso. O que o Senhor tem a realizar através da sua vida, por meio da palavra que o Senhor liberou sobre a sua vida. Você sabe por quê? Porque Deus não fala para o momento, Deus fala para a eternidade. Deus não fala pelas
pela dor, pela necessidade, pela miséria. Não, não, não. A linguagem de Deus, ela é eterna. Quando a minha Bíblia me fala que Deus chama Abraão da sua casa e tira ele da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, Deus não viu na terra, Deus viu na eternidade Abraão chegando lá diante dele. Deixa eu falar para você aqui. Quando o Senhor liberou uma palavra sobre Josué, a dizer e a proferir que eu e minha casa serviremos ao Senhor, o Senhor disse para Josué, para a eternidade. A terra recebe, porque a eternidade atravessa o primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, e vai, aleluia, para o coração de Deus, a fim de que o seu nome seja glorificado. Quando Deus disse para Saulo, levanta, ou na verdade, quando Saulo foi conduzido para casa, estava cego. Sei que você não está dando glória do jeito que você gostaria de dar. Quando Saulo foi levado para casa sem entender nada, ele ficou lá. Aí Deus deu uma outra palavra na cabeça de um outro crente, Ananias, que era velho, já tinha mais tempo do evangelho. O Senhor visita Ananias e fala: Ananias, eu visitei alguém nesses dias, eu liberei a minha glória sobre a vida dele, sobre a vida dela. Ele está chapado que ele não está conseguindo nem enxergar. Visita ele lá, Ananias, e põe as mãos sobre os olhos dele, para que ele possa voltar a ver, porque ele não entendeu ainda do que ele recebeu, mas para que ele possa entender, ele precisa voltar a ver. Visita ele, porque eu já estou dando a senha para ele lá na casa dele. Saulo está em casa cego, sem entender nada, sem enxergar nada. A primeira experiência, a segunda maior experiência de Saulo é, aleluia, Deus me deu uma segunda visão. Se ele viu Deus, agora ele está vendo um homem por nome de Ananias batendo na porta de sua casa a chamá-lo para que o Senhor possa concretizar a obra na vida dele. Quando Deus dá a experiência, a segunda experiência para Saulo, a Bíblia nos diz que na porta da casa de Saulo chega Ananias batendo na porta, concretizando aquilo que Deus falou para Ananias, como também aquilo que Deus falou para Saulo. Aleluia, você sabe por quê? Deus, ele vela pela sua palavra e cumprir. Deus, ele visita os seus. Deus, ele quieta os seus. Deus, aleluia, meu Deus do céu. A Bíblia me diz, irmã Hilda, que quando ele visita, quando o Senhor visita Ananias só ouve o nome, não foi Ananias que falou para Deus, foi Deus que falou para Ananias. Ananias só ouve Deus falar assim: vai bater na tua porta aí um homem por nome de Saulo. E Deus conhece o coração do miserável homem e fala: Senhor, aí a gente faz essa oração: Senhor, tu sabes que esse tal de Saulo de Tarso, ele é um perseguidor da igreja. Ele mata os nossos irmãos. Ele tenta parar a obra. Ele joga pedra. Ele fala mal. Ele fere. Ele mata. Ele faz o que pode para poder tentar paralisar a tua obra, para poder bater a fé, para poder desanimar. Alguém deve ter um vizinho Tarso. Entendeu? Outro deve ter um parente Saulo. Alguém aqui deve ter, tem? Quem não tem vizinho tem parente. E quem não tem um vizinho parente tem um amigo no trabalho que se chama Tarso ou Saulo. Aí a minha Bíblia me diz
que Deus fala isso com Ananias e Ananias fala: Senhor, esse cara aí não serve não, Senhor. Aí Deus, para quebrar a hipocrisia que já estava querendo entrar no coração dos crentes, de achar que é mais santo que todo mundo, Deus vai poder romper a religiosidade, Deus vai poder romper tudo aquilo que blinda a igreja de achar que só ela é santa e ninguém pode tocar nela. O próprio Deus fala para Ananias: Ananias, para você ele é tudo isso que você pensa, mas para mim ele é um vaso escolhido. Aleluia. Eita, gostei, mãe. Pergunta para quem está perto de você: você acha que você foi vaso a vida toda? Tu pode até ter sido vazia, mas vaso a vida toda tu não foi não. Você acha que você chegou até aqui bonitinho, maquiado pela graça, cheio da paisagem da glória, porque Deus foi bom contigo? Não, é porque a misericórdia tem sido grande para nossas vidas. A minha Bíblia diz que Saulo, quando ele abre os seus olhos, a glória de Deus abre a verdadeira visão e o verdadeiro entendimento. Fique esperto. Feche os seus olhos. Você consegue enxergar quem você era? Você consegue se lembrar quem você era? Você consegue se lembrar do que você fazia? Talvez eu estou falando para alguém que um dia disse: eu sou crente. Talvez eu estou falando para alguém que um dia jogou pedra na casa do vizinho. Talvez eu estou falando para alguém que colocar a roupa na ponta do pé, usar a camisa social até a ponta, usar terno no verão. Talvez eu estou falando para alguém que hoje paga com a língua. Talvez eu estou falando para alguém hoje que um dia criticou os crentes. Talvez eu estou falando para alguém hoje que um dia era cego, mas os céus abriu seus olhos para você compreender que a sua história não acaba aqui, para compreender que você não é qualquer coisa, você é o melhor de Deus, para entender que a glória do Senhor já está sobre ti, que Deus não abriu seus olhos para você ficar calado, para você ficar parado e sem saber o que fazer. Deus nos deu da sua glória e da sua doce presença para nos direcionar. Deixa a glória de Deus voltar a cercar você, deixa a glória de Deus voltar a inundar você, deixa a glória de Deus voltar a reposicionar, redirecionar, impulsionar e lançar você no alvo, no foco, na direção, no propósito, aonde Deus quer, aonde Deus está, aonde está o coração, aonde estão os olhos de Deus para realizar, para cumprir, para manifestar, para derramar como transitório, como alguém que vai estar ali para ser uma resposta